Muito obrigado. Obrigado, Wanderson. O último inscrito é o Fernandes. César Fernandes. 3 minutos, César. Bem, boa tarde. César é meu nome, sou morador do Cruzeiro, Cruzeiro Velho. Também faço parte do movimento em defesa do Cruzeiro. Sou solidário também com as reivindicações dos moradores do Sudoeste, que acredito que podem ter impacto também na nossa qualidade de vida, não só no Cruzeiro, como de toda a região. Bem, da mesa, eu já tive a oportunidade de conversar com o Graco, se não me falha a memória, na secretaria, nas vezes em que estivemos lá. Os demais eu não conheço, então eu gostaria de sair um pouquinho aqui do Brasil e ir ao Egito, as pirâmides, né? Bom, ali eu vejo plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Ótimo. Estamos aqui, tudo indica que discutindo somente edificações. Bem, me leva a crer que este plano quer transformar Brasília em pirâmides do Egito, ou seja, sarcófago, cemitério. Até onde eu sei, posso estar errado, né? Mas as pirâmides eram usadas como túmulos, não é isso? Santuários, sei lá, alguma coisa do gênero para os faraós. Morriam, enterravam-se lá, ok, vamos preservar as pirâmides. Acontece que nós temos vida, ou seja, seres humanos, vegetação, animais silvestres, animais domésticos, enfim, temos vida. Quando nós, do Cruzeiro Velho, reivindicamos alguns cercamentos e aumento de gabarito, ou pelo menos a manutenção do gabarito que temos, de 9 metros, não estamos reivindicando valorização patrimonial, estamos reivindicando qualidade de vida. Ouvi também aqui na mesa que os técnicos fizeram estudo, os especialistas fizeram isso, blá, blá, blá. O blá, blá, blá com todo respeito, por favor. Mas nós não fomos consultados. Ué, nós que somos a parte interessada, povo, onde vamos ficar nessa história? Nossas reivindicações sequer foram incorporadas ao projeto. Isso demonstra que há por parte de quem está conduzindo o trabalho não muito interesse em ouvir o povo. Pode ter sido uma falha até de quem dirigiu os trabalhos não apresentar a mesa, ou seja, uma forma bem impessoal, ou chegar, tratorar, beleza. Não é assim que a coisa funciona. Né? Se o Estado quer passar por cima, então avise logo, povo, fora da cidade, nós vamos transformar isso aqui numa pirâmide do Egito, maravilha. Então, quando nós seremos ouvidos de fato e atendidos? Não queremos excessos, não temos interesse, não queremos especulação, não queremos valorização patrimonial, cada um consegue aquilo com o seu trabalho. Queremos qualidade de vida. Nossa qualidade de vida no Cruzeiro Velho, às vezes, requer um muro. E por quê? Porque nós temos... Conclua, por favor. Nós temos vida. Só mais um minutinho, por gentileza. Nós temos vida. Vida essa de que maneira? Infância. Veja ali o Graco faltando um pouquinho de pelo na parte superior da cabeça. Também estou caminhando para isso. Mas acontece que, há muito tempo atrás, deve ter existido ali uma vasta cabeleira. Isso. Quando nós nascemos, nós vamos crescendo, aprendendo. E hoje, no Cruzeiro Velho, nós ainda temos crianças também. Acontece que a realidade, em alguns casos, nos obriga a ter cães de grande porte. Cães bravos mesmo. Por quê? Porque o limite da nossa parede é já virado para a rua. Ou seja, nós temos uma porta que já é virada para a rua. Então temos que afastar um pouco o possível perigo que possa existir, né, com aquelas pessoas que não têm boas intenções. Ou seja, que possam vir a atentar contra a nossa vida. O patrimônio, dane-se, é possível recuperar, mas a vida não. Então cães de grande porte precisam estar ali. E podem prejudicar o nosso vizinho do lado, e tanto quanto crianças também. Que ao colocarem a mão, podem ser mordidas. Ah, mas o Estado não tem nada a ver com isso. Se tivesse feito a parte como deveria, sim, mas não o fez. Então, se o plano puder também pensar um pouco no ser humano, em primeiro lugar, e também preservar o patrimônio material, ok. Mas se for só para preservar o patrimônio material, vamos embora de Brasília. Obrigado. Nós vamos ouvir, então, a nossa subsecretária Fernanda, em seguida os demais membros da mesa.
Agradeço as contribuições que foram colocadas. Mais uma vez foi citado que não houve apresentação da mesa. Eu queria pedir desculpa a vocês em nome de todos, mas é porque nós estamos na terceira rodada de reunião desde ontem, então a gente acabou no embalo, dando continuidade ao trabalho. Eu peço perdão a vocês. Mas foi falha minha, senhora secretária. Em nome de todos, eu peço desculpas. Teve um colega que colocou a questão de que a cada assembleia diminui a sua esperança de ser ouvido. E, com relação a isso, eu queria só reiterar que o que tivemos até agora foram assembleias de recebimento de contribuições da população. Por isso que vocês não tiveram ainda esse feedback material de ouvir o que vocês queriam incorporado, que é exatamente o produto da próxima audiência, que vai ser no início de setembro, que a gente espera, assim como vocês, eu também espero ver no resultado do trabalho essas normas detalhadas, essas coisas incorporadas. Então, eu entendo essa ansiedade, é minha também, na produção desse trabalho, e eu também quero chegar nesse momento de ver essas normas incorporadas e detalhadas na nossa projeção. A gente está trabalhando para isso. O problema é que todo esse processo do diagnóstico foi muito longo, porque teve eleições que paralisaram o processo, teve mudança de governo, a saída do Arruda paralisou o processo. Então, tudo isso transformou uma etapa de histórico, de diagnóstico, numa etapa muito extensa. Então, agora estamos efetivamente entrando na fase que vai nos interessar. Com relação à incorporação das leis já pactuadas, eu reafirmo o que eu disse no início. A minha posição pessoal na condução da Subsecretaria de Planejamento é essa. Eu acho que o que está construído, o que está pactuado com a sociedade tem que ser respeitado, gera expectativas de direito e a gente tem que ter muita atenção com relação a isso. É também a posição do secretário. E eu espero sensibilizar meus colegas com relação a isso, para que a gente tenha menos embates teóricos no âmbito do trabalho técnico. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso por enquanto. A Lídia vai falar sobre a quadra 500 do Sudoeste. Vou passar para ela. Agradeço a todos. Bom, a questão colocada pelo Fernando, reiteradas vezes já colocadas, né, foram a primeira vez que se colocou ainda na fase das reuniões preparatórias para as plenárias do diagnóstico, né, lá no próprio Sudoeste. Desde aquela ocasião, a gente tentou explicar essa situação que ele aponta da divergência dos mapas. Na verdade, não é uma divergência dos mapas e não se trata de macular ou querer, vamos supor, modificar um mapa, não é isso. O mapa mostrado, que foi publicado no Diário Oficial, ele, naquela ocasião, quando se definiu, quando o Brasília Revisitada, que é anexo ao decreto, à legislação de tombamento, foi publicado no Diário Oficial, aquilo é um mapa de mancha. É um mapa que não tinha caminhamento de poligonal, porque não tinha condições. Naquele momento, não foi feito estudo com mapeamento de pontos de coordenada para definir, não. Foram definidas enquanto manchas de possíveis áreas residenciais para complementação do plano, né, original, do plano piloto, tendo em vista que já haviam estudos, muitos estudos, que indicavam a necessidade de você ofertar novas alternativas para um desenvolvimento, para um crescimento da cidade, que naquela época já se apontava demanda de novas áreas habitacionais. Então, o mapa publicado que ele mostra, de fato, é um mapa muito genérico, e o mapa é de 87,
porque o Brasília Revisitada foi publicado em 87, né, junto ao decreto 10.829, né? Então, quando se fez o estudo para começar a definir, então, o Sudoeste, que era a primeira mancha do Brasília Revisitada, que é a mancha A, né? Esses estudos, então, detalharam com pontos de coordenada qual seria a poligonal de área que seria objeto de ocupação como um bairro residencial para o setor sudoeste. E aí se definiu num memorial descritivo, uma planta de urbanismo, de parcelamento, um memorial descritivo que é o 147/88, foi em 88, portanto, ainda anterior, né, ao tomamento federal, que só aconteceu em 90. Então, a poligonal do setor sudoeste, definida, que é o primeiro mapa que ele mostra como se fosse uma deturpação intencional, né, da equipe do governo. Na verdade, aquele mapa é um mapa ilustrativo, na época, já com uma definição mais aproximada, em pontos mais delimitados de poligonal. E no MDS 147/88, aquela área, então, é definida como uma área de parcelamento futuro. Porque você vai deixar, era uma grande área em volta, que teria a possibilidade, ali teria foi feito o parcelamento das quadras, que hoje estão aí implantadas, do sudoeste, e deixou-se uma área de reserva futura para um possível parcelamento. Agora, com relação à questão da decisão, eu acho que a gente, sim, nós temos que aguardar a decisão judicial quanto a isso. Existem peritos avaliando a pertinência e a legibilidade, a legalidade desses procedimentos. Eu acho que estamos aí também aguardando, né, uma decisão. E o plano de preservação irá, então, recepcionar o que ficar comprovado com relação a essa questão, Fernando. Eu acho que não existe nada, assim, ainda é uma situação que é possível, né, de se avaliar caso haja uma decisão judicial que conclua com relação que não era pertinente àquela área. Era isso que eu gostaria de colocar. Boa tarde, eu sou o Graco, diretor do Conjunto Urbano Tombado. Eu queria fazer algumas intervenções só para justificar e explicar, tornar mais claro. O Wanderson falou sobre o local. Eu já tinha ido até aquela assembleia no Cruzeiro quinta-feira e tinha dito que inferia que provavelmente era por conta do conforto, capacidade. Esse local foi escolhido, confirmei isso com o secretário, esse local foi escolhido porque ele encerra maior espaço, né, um conforto maior. Ele está relativamente próximo da cidade de vocês, da região administrativa de vocês. Diferentemente da Candangolândia, a coisa aconteceu lá na sexta-feira à noite, a plenária de lá. Lá tinha um ambiente melhor, inclusive, em termos de instalações, do que aquela assembleia